Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast Na Lição, realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia de Sobradinho. Eu sou o Wellington Ribeiro e convido você para juntos irmos nessa jornada deslumbrante do Evangelho de Marcos. O nosso guia de estudos está muito rico e edificante e a cada semana nós teremos aqui a reflexão do guia de estudos. Estou aqui com dois convidados especiais. Eu não vou nem apresentar, vou deixar que eles se apresentem. Queridos, vou começar por você aqui. Olá a todos que assistem, meu nome é Luan e já é um prazer novamente estar aqui novamente com vocês. Eu acho que é a quinta, sexta participação e estamos aí mais uma vez para poder aprender juntos, em nome de Jesus. O pastor Luan, ele já está conosco aí desde várias temporadas, né, pastor Luan? Amém. E é sempre um privilégio e uma novidade poder receber esse convite. A alegria é nossa ter você aqui conosco, tá, amado? Deus continue abençoando o seu ministério, sua vida. Amém. E a sua disposição em servir. Amém. Tá? E você, meu querido jovem? Prazer estar aqui, primeira vez que eu estou aqui no podcast, né? Meu nome é Rafael, sou o líder jovem aqui da Igreja Sobradinho. Que bom, Rafa, seja bem-vindo, tá, amigo? É a primeira de muitas aparições suas aqui no nosso podcast Na Lição. Amém. Que para nós, além de você estudar a lição dos jovens, aí tá estudando a lição dos adultos também, né? O guia de estudo dos adultos, né? Que bacana. Amados, vamos fazer uma oração, invocando assim a presença do Espírito em nosso meio. Pastor Luan, olhe para nós, por favor. Santo Deus Criador, somos gratos aqui por estarmos na Tua presença e nesse momento pedimos que o Teu Espírito Santo continue conosco e que o Senhor ilumine nossas mentes e a mente das pessoas que estão assistindo, ouvindo esse podcast, que todos nós saímos daqui edificados na certeza de que tivemos um encontro contigo e que aprendemos sobre o estudo da lição. Nosso pedido em nome de Jesus, amém. Amém. Para você que está conosco, nós já queremos pedir a você, curta, faça os seus comentários aqui embaixo no nosso vídeo. É muito importante porque o YouTube, ele vê essa iniciativa, essa interação como um conteúdo relevante. E assim ele vai sugerir para mais pessoas também serem abençoadas por esta mensagem, tá bom? Então, curte, comenta, compartilha e segue a gente nas nossas redes sociais. E já aproveita, abra a sua Bíblia, pegue o seu guia de estudos, a sua caneta. Marcos capítulo 1, verso 17. É o texto, o nosso verso para memorizar. Jesus lhe disse: venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Um dia no ministério de Jesus. Amados, eu fico impressionado com a narrativa dos evangelistas. Cada um tem uma característica. A gente olha Mateus fazendo uma introdução mais longa, João remetendo ao passado antes de nós existirmos, no verbo, Sim. No princípio. Marcos, ele vai direto ao ponto. Ele é bem sucinto em suas palavras, mas não quer dizer que sejam palavras aleatórias, sempre tem um objetivo. Sim. E aqui a gente já começa um dia no ministério de Cristo. Fico pensando, querido pastor Luan, como é que você se sentiria acompanhando um dia de milagres de Jesus? Com certeza é um privilégio. Jesus, nas suas palavras, ele mesmo disse que os profetas, eles ansiaram, eles quiseram ver o dia, né? De ver a promessa se concretizar e não puderam. E as pessoas que estavam ali, os discípulos, eles viram. Então é um grande privilégio. E é verdade também que esse privilégio, muitos tiveram, muitos aceitaram, mas também para a sua própria perdição, muitos rejeitaram. Mas não deixou de ser um privilégio poder aprender, né, aos pés de Cristo ali o tempo que ele esteve aqui na Terra. Rafa, Marcos, ele mostra Cristo dando ênfase nas pessoas. Jesus, ele passa ali toda a sua vida meio que no anonimato, trabalhando, ajudando sua mãe, seus irmãos. E quando ele começa o seu ministério, semana passada vimos que ele foi batizado, guiado pelo Espírito ao deserto, e ele volta e começa o ministério dele. E ele dá ênfase nas pessoas. Jesus, alguém que se relacionava, amigo. Como é que isso pode começar a já nos ensinar que Cristo é esse que nós devemos imitar? Então, acho que
uma lição principal que a gente pode tirar disso é que ele se preocupava com as pessoas, né? Ele dava atenção. E Deus é amor e ele quer que a gente seja esse amor também, né? Então a gente vê isso através da vida de Jesus, dando essa atenção, né? Esse cuidado com as pessoas. Eu acho muito interessante. Eu tenho uma frase comigo que eu trago comigo que diz bem assim: as pessoas não se importam com o tanto que você sabe, a menos que elas saibam o tanto que você se importa com elas. E Cristo, ele é a própria luz que se importava com as pessoas. E é por isso que as pessoas tinham todo esse vínculo, esse desejo por estarem com o Mestre. Porque a melhor coisa é você estar com alguém que você sabe que se importa com você. E esse é o nosso Deus, né? Cristo encarnado, que se importava com as pessoas. Todos os dias, sem falhar, sem falta, era ele vivendo em prol do próximo. É verdade. Amigos, eu quero, junto com vocês, abrir aqui a nossa Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 1, o verso 16 até o verso 20, fala ali de Jesus fazendo um convite a 4 homens. E eu, sempre que eu me deparo com o convite de Jesus para aqueles homens que seriam os seus discípulos, eu me vejo perplexo diante da autoridade que Cristo tinha e da influência dele sobre aqueles homens. O que eles estavam fazendo? O que Simão, André, Tiago e João estavam fazendo quando Jesus encontra eles e faz um convite inusitado? Então, são atividades rotineiras ali, né? Estavam, de certa maneira, trabalhando. Era mais um dia normal na vida deles. Estavam pescando. E aí Cristo aparece e faz... Eles acordaram sem saber como finalizaria aquele dia de uma forma tão diferente, né? É isso. Não é? Encontrar com o Messias, né? E receber um chamado dele. Sim. Às vezes a gente pensa que foi algo repentino, né? Que Jesus foi lá e chamou, eles atenderam de pronto. Mas a gente, estudando mais a fundo, a gente entende que eles já tinham um conhecimento prévio de Jesus, de né? Quem através era Cristo. de João Batista, que é o primo de Jesus, né? Uhum. Então, às vezes, pela leitura, parece que Jesus só chegou lá e chamou eles, mas eles já tinham conhecimento para também já decidir de pronto, que é o que a lição traz. E é interessante a gente ver isso que você falou, Rafa, porque na lição, no nosso guia de estudo da semana passada, mostra o batismo de Cristo, o Pai falando: esse é o meu Filho amado, o Espírito descendo sobre ele como uma pomba e guiando ele para o deserto. João estava lá, os discípulos de João também estavam. Então essa notícia se espalha: o Messias. E aí agora, quando Cristo aparece ali, né? Ei, venham aqui. Eu quero que vocês deixem isso aí e comecem a ser pescadores de homem. Cristo, ele quebra os paradigmas, né? Fico tentando imaginar o que passa na cabeça daqueles homens, que eles prontamente abandonam a profissão e querem seguir o mestre. Pastor Luan. É igual o Rafael comentou, né? Ele já tinha uma ideia de quem era Cristo, porque se não tivesse uma ideia, chegasse apenas alguém aleatório e falasse: olha, vocês aí pescadores que vivem desse trabalho, dessa maneira, abandonam tudo isso aí e me segue. Você ia seguir alguém que você não tem nem ideia quem é, que desconhece? Você não faz. Dificilmente, nós não faríamos isso, né? Não faríamos isso. Então eles já sabiam quem Jesus era. E Marcos, ele é muito enfático, como você falou, né? Cada evangelho tem um jeito de começar, mostrando quem é Cristo. E Marcos fala: este é o Filho de Deus. Então eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, porque desde o batismo de João Batista, a pomba, né? Ela vem ali, o céu se abre e tudo mais. Este é meu filho a quem me comprazo. Então eles sabiam que Cristo era o Filho de Deus. E agora eles recebem um chamado da promessa, né? O chamado do Messias. Então, sem pensar 2 vezes, eles deixam tudo para trás e agora eles sentem um desejo no coração de serem pescadores de homens. Ô Rafael, hoje as grandes empresas nos departamentos de recursos humanos, seleção de funcionários, há tantos testes psicológicos, psicotécnicos e psicos e avaliações de tantas formas para se adquirir o melhor profissional. Será que esses homens passariam na primeira entrevista? O que isso ensina pra gente? Cristo escolhendo os rejeitados. Isso a gente vê que
ele não olha tanto para as competências, né? Mas ele olha para o que a pessoa pode se tornar. Tem até um verso lá, acho que em Samuel, né? Que quando Samuel foi procurar o novo rei, né? Ele orou pela aparência também, mas Deus falou que olha o coração. Então, Deus não vê como eu mesmo a gente sendo falhos, né? Assim como os discípulos eram e foram, Deus olha o que a gente pode se tornar, né? Nas mãos dele. Eu tive uma experiência interessante na minha vida no meu primeiro emprego. Quando eu não entreguei o currículo e eu recebi uma ligação. Eu fazia faculdade, eu tive que sair da faculdade por uns problemas, e aí minha mãe falou bem assim, eu tinha uma vida muito conturbada na época, né, usando droga e tudo mais. Aí minha mãe pegou e falou assim: você estava estudando, você não está mais estudando, você não vai ficar em casa à toa, você vai criar vergonha na cara e vai começar a trabalhar até você voltar a entrar na faculdade novamente. E miraculosamente eu recebi uma ligação de emprego naquela mesma semana. E aí eu não tinha entregado o currículo, detalhe. E aí eu fui lá, fiz a entrevista, e eu nunca tinha feito uma entrevista de emprego. E eu fui lá, como me importar na primeira entrevista de emprego? E eu comecei a falar para aquela pessoa ali do RH, que estava fazendo a entrevista, algumas qualidades, né? E aí ela, não, sou muito pontual, perfeccionista, não sei o quê, só tiro no pé, né? Não passei. No dia seguinte, no mesmo dia, fui dormir tarde da noite, chapando lá, né? Afogando as mágoas naquilo que não condiz, que não é muito bom. Quando é no outro dia, 9 da manhã, a mocinha secretária do lar me acorda, falando assim: Luan, acorda, porque te ligaram do trabalho da empresa tal. Eu falei: mas pra quê? Pra fazer uma entrevista de emprego. Mas eu fiz ontem a entrevista. Não, mas estão te ligando lá pra você ir hoje novamente. Aí eu falei: tá, mas que horas que é a entrevista? 10 horas. Que horas são? 9. Aí eu falei: vixe. Aí eu acordei, pulei, só joguei uma água no rosto, peguei a barrinha de cereal, vou pra parada de ônibus. Quando eu chego lá na parada de ônibus, o ônibus passa. Aí eu pego outro ônibus, eu chego atrasado na entrevista de emprego. Quando eu chego atrasado, quem é que tava fazendo a entrevista? A mesma mulher que tava me entrevistando no dia anterior. E aí, o que eu havia falado que era no dia anterior? Pontual. E eu cheguei atrasado. E aí, você não acredita que eu não fui aprovado na entrevista? Ela me viu, eu acho que, por mais que eu tenha dito uma coisa, eu acho que ela olhou além. Não, esse aí, ele tá perseverante, né? Aqui. E quando eu cheguei lá, ela falou: você aqui de novo? Eu falei: me ligaram. Eu tô aqui de novo. Atrasado. Porque a entrevista de ontem não fizer certo. Eles vão fazer a Mas ela viu algo, né? E me chamou, de certa maneira, para aquele emprego onde futuramente eu conheci a mensagem do evangelho naquela empresa. Então, assim, aquela empresa, e Deus muito mais, ele olha muito além das nossas falhas, nossas imperfeições, não é? E ele vem e chama a gente pro time dele, pro time da vitória, pro time da santidade, para sermos pescadores de homens. E é lindo a gente ver histórias engraçadas como essa e tantas outras, mas as dos discípulos também, porque Jesus sabia que ele iria precisar trabalhar esses vasos, né? Ele sabia, então assim, ele chama, mas já consciente do processo de discipulado que ele ia ter que investir na vida daqueles homens. Ajuda a gente a entender que o nosso chamado faz parte de um processo de crescimento, de maturação, de desenvolvimento, não apenas no conhecimento de Cristo, mas também no desenvolvimento das nossas habilidades. E aí, amados, eu fico impressionado nesse primeiro milagre que Cristo realiza. Marcos capítulo 1, verso 21 até o verso 28, vem falando sobre a cura de um endemoniado. Pastor Luan, não, é o Rafael agora, né? Rafael, aonde é que Jesus estava quando esse milagre é realizado? Aqui o livro de Marcos nos mostra que Jesus estava na sinagoga, né? E é meio que um contraste, né? Um demônio na própria sinagoga, na igreja daquela época, né? O santo e o profano ali. É verdade. Mas teve um propósito nessa questão, né? E a gente vê aí que o demônio reconheceu que Jesus era o Messias. Mesmo as pessoas não reconhecendo, os líderes, né, da época, o demônio reconheceu e ele pediu para que ela se calasse, né? O demônio se calasse. A gente vai discutir um pouco mais. Pastor Luan, nessa época, parece que expulsar demônios era algo inusitado. Até porque eles dizem no verso 27... Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina, com autoridade,
ele ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. Em outros evangelhos, eles comentaram assim, quem é este que até os espíritos imundos obedecem, né? Então, Cristo ele era revestido da autoridade divina. De fato, que acontece algo que é outra coisa que a gente pode apontar, é que parece que, de certa maneira, era algo tanto quanto comum. Parece que todo culto ali, de certa maneira, tinha espírito possesso para atrapalhar a leitura rabínica, a leitura dos escritos ali, a exposição das escrituras. E a lição aqui, ela apresenta, inclusive, o comentário dizendo que o fato dos demônios gritarem era justamente para tirar a atenção do povo, da palavra. E aqui, na época do ministério de Jesus, era para tirar a atenção do povo de quem? Do próprio Jesus. Do próprio Jesus. Só que sabe o que me impressiona? É que hoje em dia a gente não vê demônios possessos em todo... a possessão, gritos na zombaria em cultos da nossa igreja Adventista do Sétimo Dia. A gente não vê, mas tem algo muito sério por trás disso. Porque embora os demônios não se manifestem, eles não precisam se manifestar para tirar a atenção de Jesus. Hoje em dia existe algo chamado, sabe o quê? Celular. Smartphone. Para que o demônio vai se manifestar para começar a gritaria, para tirar a atenção do povo do culto? Sendo que muitas das vezes nós podemos estar no lugar santo com, igual o Rafael apontou, né? A questão do santo com profano. Com a mente, coisas profanas. A gente está no dia santo, mas a mente está ocupada lá com rede social, em pleno culto. Para que Satanás vai se manifestar? Não precisa. Já roubou a atenção, né? Já roubou a atenção. E era isso que ele queria fazer aqui na sinagoga. Mas aí Cristo manda, sai calado. E ele prontamente obedece. É interessante isso, né? Porque assim, o nosso guia de estudos, ele traz essa questão, né? Por que Jesus dá ordem para ele se calar, né? Por que ele dá essa ordem? E aí alguns estudiosos até chamam isso de segredo messiânico. As pessoas, os líderes religiosos, eles não sabiam quem Jesus era, ou pelo menos não estavam querendo aceitar, porque no batismo já havia começado a manifestação divina de quem ele era. Aqui os demônios declaram, sabemos quem é esse aí, né? A gente sabe quem é, mas Jesus manda ele se calar, porque não era o momento ainda de se revelar todo o ministério de Cristo e a sua divindade. Isso mesmo. Né? Então, a gente observa Cristo agindo de forma estratégica, de forma bem pensada, até porque ele ainda havia muito a fazer para ganhar o coração de todo o seu público, né? É isso mesmo. Se ele chegasse falando, eu sou o Messias, o Filho de Deus, talvez não, atrapalharia de certa maneira o ministério dele. Né? Talvez ele não conseguisse desenvolver toda a obra dele. Inclusive, ele poderia até ter morrido antes do tempo que ele morreu, porque não é? Foi tudo de maneira calculista, obviamente. Deus, né, nasceu no tempo perfeito, fez a obra perfeita. O que me lembra de outra história. Estudando essa lição aqui, eu me identifiquei com muitas coisas. E enquanto eu só namorava, eu lembro que a minha esposa ela não sabia do meu passado, né? De dependência, química e tudo mais. E ela foi descobrir com 1 ano de namoro. Eu sentei, mostrei pra ela ali uma foto ali nos computadores com a galera, aquele negócio na rave e tal, na bagaceira e tal. Eu falei, amor, aqui é o meu passado. E ela começou a chorar. Com 1 ano de namoro, ela começou a chorar. E ela falou, sério? Eu falei, sério. E ela falou bem assim pra mim, eu não esqueço até hoje. Amor, se no dia se você tivesse me contado que você era um dependente no começo do nosso relacionamento, eu não teria namorado com você. Porque uma coisa que ela tinha ranço era de noinha. E aí, tudo no seu tempo, não era hora de falar. Eu senti de certa maneira que não era hora de eu falar. E Cristo, muito mais sábio, obviamente, ele sabia que tem coisas que devem ser ditas no momento certo, na hora certa. Aquela hora não era a hora do povo saber que ele era o Messias. E eu fico olhando, né? Porque assim, a gente olha aqui no sábado em que Cristo realiza esse milagre, também acontecem mais coisas, né? A gente olha aqui a cura da sogra de Pedro e depois a Bíblia fala assim de muitas outras curas. Eu tenho um sermão, uma reflexão que eu fiz exatamente sobre a cura da sogra de Pedro, rapaz. E eu fiquei tão feliz quando estava estudando nosso guia de estudos, porque é a mesma ideia que o nosso querido autor trabalha.
né? Ela está enferma, e aí Jesus então restaura a saúde dela. E o que ela faz depois que ela é restaurada? Já começa a servir, né? Amém. Anuncia, né, de certa maneira também. Ela se coloca em pé e vai servir. Amém. Fiquei pensando, amigos, sobre a razão pela qual nós queremos os milagres. Talvez você aí em casa tenha, assim como nós, feito muitos pedidos a Deus. Mas quando nós olhamos a cura da sogra de Pedro, ela é curada para servir. O que você está pedindo é para servir a Deus? Já pensou um pouquinho sobre isso? Ela, quando restabelece a saúde, a primeira coisa que ela faz é servir a Cristo. Isso traz para a gente uma lição importante de que aquilo que estamos pedindo, ou que temos, ou que somos, deve ser para o serviço. Amém. Fico pensando se os milagres hoje não acontecem também porque o pedido é egoísta, né? Porque eu quero a cura, porque eu quero o emprego, porque eu quero isso ou aquilo. É só para o meu benefício ou eu não consigo enxergar o serviço ao mestre diante do que eu estou pedindo? Cristo comenta, ele fala, né, que pedis e não recebeis, por quê? Porque pedis mal. Então, é verdade que muitas das coisas que a gente pede, às vezes, tem um toque egoísta, né? Inclusive, nos traz uma reflexão até mesmo da questão do batismo do Espírito Santo. Por que será que a gente pede o batismo do Espírito Santo? Para que a gente pede o batismo do Espírito Santo? A gente pede por uma praxe. Eu tenho uma frase comigo que diz assim, que Deus, ele não desperdiça poder. Deus, ele não vai desperdiçar poder. E a gente vê aqui que no dia do ministério de Jesus, a gente vai chegar lá aqui na lição, era oração, ele acordava de madrugada para ter comunhão com o Pai, e o que ele ia fazer em seguida? Ia dormir? Ele não ia dormir, ele não ia fazer... Ele tinha comunhão para servir. Então, se a gente tem comunhão, se a gente pede Espírito Santo, meu amigo, é para servir. É para servir. Não tem outra. O Espírito Santo é para dar poder para a gente servir. Rafa, fica evidente que os leitores de Marcos, né, os seguidores ali de Cristo, eles guardavam o sábado, né? O fato de Cristo realizar os milagres no sábado, de forma alguma, invalida a observância do sábado, né, amigo? Mas só traz mais clareza sobre o que pode ser feito de bom nesse dia, né? O que é o propósito, né? Mais à frente a gente entende, né, que o sábado não foi feito por causa do homem. Na verdade, é o contrário, né? O sábado não foi... Como é que é? O homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado feito por causa do homem. Né? Então a gente vê que ele ensina que é pra gente fazer o bem, né? E essa não era uma crença que eles tinham naquela época, né? Porque era muito rígido, tinha muitas regras que tradições, não podia... né? Também. Não podia tantos passos, não podia plantar, trabalhar. Carregar peso, cuspir. E Jesus veio e mostrou que não é assim, né? A gente deve fazer o bem aos sábados. Eu fico imaginando a cabeça das pessoas que estavam naquele culto. Hoje a gente usa a expressão minha cabeça bugou, né? Como se ela tivesse dado um tilt. Quando eles olharam aquele milagre, que todos eles espalharam a notícia. E a notícia correu tão rápido que quando ele está na casa de Pedro, ao pôr do sol, as pessoas esperam terminar o sábado e aí a multidão começa a chegar para que Cristo também realize milagres, né, pastor Luan? Amém. E a lição, ela comenta, a Bíblia, baseada na Bíblia, obviamente, que Cristo não saiu dali enquanto o último enfermo que foi até ele não tivesse recebido o seu milagre. E é assim, Cristo continua até hoje, né? Todo aquele que vai até ele, de certa maneira, ele não lança fora, recebe a bênção, a cura, principalmente espiritual, que é o que Cristo quer nos dar. Ele quer nos curar espiritualmente, transformar nosso caráter. E ele fica até altas horas ali curando, e aí descansa um pouquinho, e o texto de Marcos diz que de madrugada ele se levanta e vai para um lugar retirado. O que Jesus foi fazer, Rafa? Ele foi orar, né? E mostra que um hábito que ele tinha
saía para um lugar solitário, né? O versículo 35. Tendo se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então ele, como o pastor Luan falou, né? Ele tinha esse hábito de orar antes de seguir as atividades do dia. Então ele se alimentava de Deus, pedia o batismo diário para enfrentar aquele dia, né? E como a gente sabe, a gente vive num conflito entre o bem e o mal, como na lição do trimestre passado falou, né? E Jesus estava se preparando para mais um conflito, né? Porque ele sendo Deus, se ele fosse induzido a pecar, nós não teríamos a salvação. Então ele com certeza foi mais tentado do que nós. Então ele se preparava realmente em oração. Jesus participava da sala 57. Assim que ou até mais cedo, né? Eu acho que de Jesus devia ter umas 37, 37, 47. E pelo que tudo indica, ele ia dormir meia-noite, por aí, viu? Ele ia dormir tarde da noite e acordava de madrugada. E acordava muito provavelmente cansado, mas a força dele vinha do Senhor, né? Que sustentava ali. O espírito de profecia nos diz que o sol não pegava Cristo na cama. Nunca isso aconteceu. Então a gente já começa a ter a dimensão da vida de oração que ele tinha. E ele tinha a consciência da importância, né? Tem um texto também no Espírito de Profecia, onde Ellen White nos comenta que ele buscava diariamente o batismo do Espírito para que pudesse ser cheio e desaguar sobre a multidão. A gente às vezes olha a resposta sábia de Cristo quando ele está ali com a mulher que foi pega em adultério. As respostas que ele sistematicamente dá aos perseguidores deles. Parece que isso foi normal ou ao acaso. Mas o segredo de Cristo é que ele iniciava o dia onde ninguém via ele, né? Mas o Pai e o Espírito viam. Amém. Pastor Luan, o que isso mostra para que eu, você e os nossos amigos hoje possamos imitar de Cristo? Cristo, ele era a própria luz e ele tinha uma comunhão incessante. Nós não passamos de pó. Miserável, pobre, cego e nus. Então a lição já fica aí a deixa, né? Se Cristo dedicava tanto tempo à oração, à comunhão com o Pai para vencer os poderes das trevas, quem dirá nós não temos que manter tal ligação também para vencer, né? Para estar em constante comunhão ali para poder vencer o mal diário, vencer o nosso próprio eu também. Estava alguns meses atrás em uma classe de jovens e uma das perguntas da lição deles era sobre será que nós conhecemos mesmo Satanás? E vários jovens conhecemos, não? Sim, conhecemos. Conhecemos a artimanha dele? Sim, conhecemos. Tá. E interessante que nesse mesmo grupo de jovens, uma classe de 50, 5 haviam estudado a lição e haviam estudado a Bíblia durante a semana. 5. Então, assim, esse número e essa situação, às vezes traz para a gente uma reflexão de que será que nós realmente conhecemos o quanto o inimigo deseja nos destruir? Porque se nós de fato conhecêssemos, será que a nossa vida de comunhão não seria uma vida diferente, Rafa? É verdade, a gente fala que conhece, né? Tem esse discurso, mas nas ações a gente não demonstra muito isso, né? E acaba sendo levado. E é como o Luan falou também, há muitas distrações, principalmente celular, né? E a gente vai deixando, não, depois eu leio, depois eu tenho meu devocional, minha sala 57, depois eu faço, e acaba sendo sugado, né, pela rotina, por tantas coisas que existem, né, no nosso cotidiano. Eu vejo que também são duas coisas interessantes também. Tanto o conhecimento da batalha que você está envolvido, porque a Bíblia fala que a nossa batalha não é contra a carne e o sangue. Então, assim, temos uma luta contínua contra o inimigo, e Jesus bem sabe disso também, que pela comunhão dele, o próprio Satanás aqui ele vê que, né, que bate em retirada, pergunta a respeito de Jesus, né, e Jesus fala, vai embora, e ele sai calado.
quanto também até o próprio conhecimento do próprio Deus. Será que a gente tem conhecimento também do próprio Deus? Porque quando a gente vê a Bíblia, os anjos que estão na contínua presença de Deus, eles gritam exclamam, né, glória a Deus e aleluia continuamente com os olhos como é que é? Não seria vendados, mas de certa maneira cobertos, né, para conta da glória de Deus, continuamente de dia e de noite. E tem uma música que diz bem assim: o que é que os anjos veem que os fazem se prostrar e clamar que ele é santo? O que é que os anjos veem que passam dia e noite clamando santo, santo é o Senhor dos exércitos? E a gente não tem ideia. E Cristo, ele tinha ideia, porque ele já esteve na presença do Pai. E é por ele ter estado na presença do Pai e por ele saber que existe um inimigo que está aí rondando, sondando, que ele mantinha íntima comunhão. No Getsemane, que ele suou sangue, Ellen White ela faz um comentário que quando ele começa a suar sangue, de certa maneira ele pensa de que ele poderia nunca mais ver a face do Pai. E isso deixou ele angustiado de tal maneira que ele suou sangue. E aí hoje em dia parece que não, se der certo, deu certo, se não der certo... Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Então, tanto faz quanto tanto fez. Isso é doloroso, porque a gente não tem buscado conhecer tanto o nosso Deus, quanto também as artimanhas do inimigo. Dentro desse aspecto do conhecer, Rafa e Pastor Luan, e você que nos assiste, eu quero contribuir com uma ideia do desejo e da alegria e do privilégio de estar na presença de Deus. Muitas vezes nós achamos que comunhão é a gente estudar a Bíblia ou ler a lição. Você pode fazer tudo isso sem ter comunhão. Os líderes religiosos na época de Cristo, eles faziam isso. Verdade. Eles jejuavam sem comunhão, eles liam a Bíblia, guardavam os mandamentos, eles faziam tudo isso sem comunhão. Comunhão é ter coisas em comum. Então, quando a gente vai à presença do Pai no início do dia, não é para que Ele tenha coisas em comum da minha vida, não. É para que eu tenha as coisas em comum dele na minha vida. É a santidade dele para minha vida. É a visão dele para minha vida. Amém. É o amor dele na minha vida. E quando a gente percebe que estar na presença dele, isso é derramado, então nós temos o prazer e o desejo de continuar na presença de Cristo. Se a gente olhar dessa forma, a gente começa a ver de forma mais prazerosa o nosso momento de comunhão. Porque às vezes a gente olha, né, Rafa? Às vezes é um desafio, porque a pessoa vê como uma obrigação, né, amigo? Uhum. É uma obrigação. Ai, caramba, tem que ler de novo? Ai, que eu não aguento. Não, vou só fazer uma oraçãozinha que rapidinho tá bom, né? A gente tem que quebrar esse paradigma, né, Rafa? Verdade. Aí muitas vezes a gente acha que tem que ser muita coisa. Vou ler tantos capítulos da Bíblia, meditação, vários materiais, né? Aí a pessoa acaba achando que é realmente difícil. Mas muitas vezes a gente pode até estar fazendo isso, né? Lendo 2 meditações, ler a meditação jovem, a lição e a Bíblia. Mas não reflete, não absorve, sabe? Só ler por ler, não absorve aquilo ali e não recebe, né? O que deve ser recebido, o pão diário, o pão do céu, como Jesus recebia. Verdade, amigos, e é interessante quando a gente olha que Jesus ele faz milagres e aí ele pede segredo, né? Marcos capítulo 1, verso 40 até o 45, Jesus cura um leproso. E a cura desse leproso é interessantíssima, né? Porque primeiro que aquele leproso não deveria nem estar perto de Cristo. Olha a ousadia desse homem, né? Ele devia estar isolado. No entanto, ele rompe as regras porque ele sabe que ali está alguém que tem o poder da purificação. Amém. Pastor Luan, o que Jesus nos ensina quando ele cura esse leproso? E porque o leproso ele estava à margem, ele estava excluído, ele estava rotulado. Sim. Um Zé Ninguém da sociedade, né? É um castigo. A mão de Deus pesando sobre ele, né? O que eles pensavam, imaginavam. E Cristo, ele quebra esse paradigma atual da sociedade, no caso ali da época, e até mesmo porque era até uma questão da lei de Moisés também, né? De se afastar ali, de ser tido como impuro. Mas Cristo, ele cura o leproso e manda ele se apresentar ao sacerdote. Mas ele fala assim, não fala que foi eu que te curei. E a lição, ela apresenta, de certa maneira, que
Se ele falasse, até mesmo um sacerdote podia falar, ué, mas como assim? Você era um leproso, estava impuro, aí veio um curandeiro aí. curandeiro, um tal de Jesus de Nazaré, te curou e agora você está querendo vir aqui? Não, daí pode voltar para onde é que você veio, isso aí. Então Jesus, ele sabe a questão do silêncio também, do poder do silêncio, de você não falar de todas as maneiras. E a lição, ela apresenta que esse leproso, a Bíblia fala que esse leproso não fez o que Jesus pediu, né? Jesus pediu o quê? Silêncio, e ele Silêncio. deu com a língua nos E dentes. ele deu com a língua nos dentes. Isso atrapalhou ou não atrapalhou o ministério de Cristo? Atrapalhou. A Bíblia fala ali em Marcos, de que Marcos 1,45, de como o leproso saiu falando para todo mundo que Jesus curou, isso causou muita alvoroço, aumentou os curiosos, os seguidores, e isso fez com que ele não pudesse mais transitar dentro das cidades. Isso e aí, mesmo. então, Marcos mostra que a partir daí o ministério de Cristo começa a ser externo, né? Teve que sair da região ali, né? Então, é isso. Jesus pediu para curar e ficar em silêncio. Naquela época, naquele meio ali, naquele contexto, tudo... Eu fico pensando progressivamente. A revelação é progressiva, né? Isso. Cristo tinha, né, na mente como iria desdobrar os acontecimentos do ministério dele. Às vezes eu fico pensando assim, Rafa e Pastor Luan, a gente tá até bem intencionado, né? Porque o leproso tava bem intencionado. É verdade. Tô curado. Imagina a alegria, poder voltar para casa, beijar a família, os amigos, tô curado. Só que a boa intenção atrapalhou um projeto, um plano maior de Cristo. Foi. E se me permitem, eu tenho uma história para contar também. É sobre ele na minha vida, uma história. Eu lembro que no dia que eu recebi o chamado de Deus, eu estava em casa, Deus ele foi lá, me visitou e eu tive uma experiência com Deus forte, vívida. Eu estava sob efeito de droga, mas Deus ele me deu uma prova concreta de que não era droga, que era ele comigo, e eu acreditei, de fato, sentia uma paz muito grande. E quando a experiência acaba, a última coisa que eu tenho lembrança de ouvir a voz de Deus claramente para mim foi bem assim: não conta isto para ninguém. E eu falei bem assim, nem pra minha mãe. Eu senti o toque do Espírito Santo pegar minha mão e fazer bem assim, ó. Boca calada. E Deus falou bem assim, é justamente pra ela que não é pra você falar. E eu fiquei desesperado, eu queria sair de casa, não deu muito certo eu sair de casa, peguei o telefone, liguei pra minha mãe não atendeu. E aí quando eu vou sair de casa pela porta da frente, quem chega? A minha mãe. E aí você obedeceu? Aí vem a grande questão. Eu fui lá no carro da minha mãe, abri a porta do carro dela e falei assim, mãe, desce do carro. Mãe, a senhora tem que acreditar em mim como a senhora nunca acreditou na sua vida, mãe. E minha mãe, o que foi, Luan? O que você usou? Aí eu falei, não, mãe, eu só fumei maconha. E minha mãe falou, não, você não fumou maconha, você tá muito alterado. Eu falei, mãe, eu fumei maconha, eu bebi pra caramba, tô doidão de LSD, fumei um haxixe. Mas, mãe, a senhora tem que acreditar em mim como a senhora nunca acreditou na sua vida. Deus veio aqui em casa me visitar. Aconteceu coisas divinas aqui dentro de casa. Eu peguei minha mãe assim pelo ombro e falei assim, mãe, olha nos meus olhos. E quando eu falei assim, mãe, olha nos meus olhos, quem aparece atrás da minha mãe? Diabo. Eu vi. E aí eu não lembro mais de nada. Eu só lembro da minha mãe falando assim, sai, Satanás, que eu quero meu filho de volta. Naquele desejo de poder contar a novidade para minha mãe, que Deus esteve ali, que eu tive uma visita de Deus na minha casa, o diabo pegou e desconstruiu um monte de coisa. Aí quando eu volto, quando eu lembro, eu só lembro da minha mãe saindo, indo embora de casa numa cama, indo pra UTI. Então, assim, Deus, ele sabe das coisas, não conta pra ninguém, não é hora, vai chegar a hora, não é esse momento. Eu desobedeci uma vez, Deus falou que não era pra contar, eu contei, deu toda essa treta aí até Deus ir resolver todo o problema, cuidar do coração da velhinha. Desembolar tudo que você embolou, deu trabalho, e a mesma coisa acontece aqui. Nós vamos marcar um dia no nosso podcast o pastor Luan contar um pouco da história dele. Você que está em casa, se prepara, viu? É uma história linda de poder e de transformação de Deus na vida dele. Uma história maravilhosa. Então a gente vê que tem coisas que aconteceram no passado e continuam acontecendo ainda. É dado o certo ao seu tempo, né? Sim, tudo no seu tempo ali para... Verdade. Enfim. Queridos, um dia no ministério de Jesus. Quantos milagres, quantos ensinamentos nós tivemos. O nosso tempo já avançou. E eu quero pedir aí ao Rafael, ao pastor Luan, qual é o conselho, qual é a sugestão, a dica, a consideração final para os nossos amigos que nos assistem. É interessante, né, lição abordar esse tema, um dia com Jesus, né, no ministério de Jesus. A gente vê que é um ministério bem ativo, né,
pregar, curar, fazer milagres. E acho que a maior lição que a gente pode tirar pra gente, aplicar pra gente, né, é como a gente pode estar servindo a Deus diariamente. Não precisa ser como ele fez, pregar o tempo todo, fazer um milagre. Mas o que você pode fazer na vida das pessoas que você entra em contato, né? Como você pode demonstrar esse amor? Porque isso tudo aqui envolvia o amor. Porque a Ellen White fala, né, que o amor é um princípio vivo, um princípio ativo, é ação, não é um sentimento. Então fica pra gente de entender dessa lição, né, que a gente deve demonstrar o nosso amor pro nosso próximo diariamente, oferecendo uma palavra amiga, atendendo alguma necessidade, e que a gente vai estar realmente atendendo o propósito que Deus criou a gente, né? Imagem e semelhança dele. Amém. Pastor Luan, suas considerações? Um dia no ministério de Jesus, né? Tudo começa com a oração. Antes do sol nascer, Jesus nunca foi pego ali pelo sol. Esse comentário interessante, não tinha ideia dessa citação, é muito magnífica, só reforça a nossa ideia de buscar uma comunhão, de certa maneira, antes do sol nascer, de fato, ali, Sala 57, como a gente bem conhece. E tem uma citação que é dita bem assim: aquele que nada faz além de orar, logo deixará de orar. Cristo, ele orava para trabalhar, para servir. Então, que na nossa vida seja a mesma coisa: orar e trabalhar, trabalhar e orar. Muito Amém. obrigado, queridos. Você, querido amigo, amiga que nos assiste, Cristo, ele iniciava o dia em oração. Depois de receber poder do alto, descia do monte para abençoar as multidões. O Evangelho de Marcos mostra essa caminhada de Cristo intencional para revelar não apenas quem ele era, mas também o seu amor, que muito em breve seria derramado na cruz como a expiação pelo pecado de toda a humanidade. Para nós foi uma alegria ter a sua companhia. Eu quero convidar você para estar conosco na próxima semana, onde juntos continuaremos estudando o Evangelho de Marcos. Querido Rafa, pode orar para nós, encerrando o nosso estudo de hoje? Vamos orar. Querido Deus, Pai de amor, Pai querido, obrigado por demonstrar o seu amor por nós. Obrigado por essa lição. Amém. Por tudo que o Senhor vem nos ensinando. Amém. Espírito Santo, abençoe a nossa vida, que possamos ser mais semelhantes a Cristo Jesus, assim como aprendemos hoje. Que os nossos queridos amigos que estão ouvindo na internet, vendo, possam também ter esse desejo e pedir o batismo diário de Ti, Espírito Santo. Amém. É isso que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique inteirado sobre os assuntos e eventos do nosso distrito de Sobradinho. Assista a mensagens pastorais, envie mensagens de aniversário para pessoas de nossa comunidade, tenha acesso aos endereços dos pontos e reuniões de pequenos grupos e muito mais. Ele é de fácil acesso, dinâmico e interativo. Entre agora mesmo na loja de aplicativos do seu celular, baixe o S7 Play e com ele você ficará por dentro de tudo. Maranata, o Senhor